Graça e paz. Aqui é o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Paulicé, em São Bernardo do Campo. Tema da mensagem de hoje: o que acontece quando Jesus está em uma casa? Texto da mensagem de hoje, Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. O versículo 1 diz assim: E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. O que acontece quando Jesus está em uma casa? Em primeiro lugar, quando Jesus está em uma casa, a grande atração dessa casa é a presença dele. Pois Jesus é o grande tesouro dessa casa. Ele se estabelece naturalmente como o grande tesouro dessa casa pela grandeza que ele é. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em segundo lugar, quando Jesus está em uma casa, há prazer e alegria nessa casa. Há prazer e alegria em ir a essa casa. Há prazer e alegria em estar nessa casa. O versículo 2 diz: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quando Jesus está em uma casa, coisas boas se processam e se desdobram nessa casa. Existe uma expectativa enorme nessa casa, pois Jesus tem um propósito para essa casa. Em terceiro lugar, quando Jesus está em uma casa, esse lugar fica pequeno, pois todo lugar que Jesus está fica pequeno, porque ele traz motivação para essa casa. O versículo 2 diz assim: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quando a palavra diz e logo, significa rapidamente. Rapidamente nasce no coração das pessoas o desejo de estarem nessa casa que Jesus está. A presença de Jesus nessa casa vai atrair muitas pessoas para essa casa, pois ele traz motivação para essa casa e todos querem estar nessa casa. As pessoas se ajuntam para ir a essa casa. Em quarto lugar, quando Jesus está em uma casa, existe uma palavra de Deus nessa casa. A Bíblia diz que assim que se ajuntaram e assim que ocuparam todos os lugares, a Bíblia diz, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Isso está registrado no versículo 2, na parte C do versículo. Quando Jesus está em uma casa, existe uma palavra para essa casa. Existe uma resposta de Deus para essa casa. Existe uma direção de Deus para essa casa. Jesus dá um norte, Jesus dá um rumo, Jesus dá uma direção para essa casa. Mas em quinto lugar, quando Jesus está em uma casa, existe força e motivação para as pessoas dessa casa cumprir as missões de Deus. No versículo de número 3 está escrito assim: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. 4 homens se levantam, direcionam a sua vida, as suas vidas para esta casa.
4 homens que querem cumprir a missão de levar alguém aos pés de Cristo. Não podemos converter as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza milagres. Em 6º lugar, quando Jesus está em uma casa, existe visão, determinação e ação para não desistir da missão para a qual Deus nos chamou. Existe inspiração para buscar estratégias para cumprir a missão. Pois no versículo de número 4 está escrito assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Quando nós olhamos para essa situação, os homens que chegaram ali com aquele paralítico não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. Mas a Bíblia diz que eles tiveram visão, determinação e ação. E essas 3 coisas geraram inspiração para que eles buscassem uma estratégia para colocar o paralítico dentro daquela casa. Quando Jesus está em uma casa, existe motivação, existe força para buscar a cura, existe motivação e força para buscar a solução, existe determinação dentro e ao redor dessa casa. Essa casa inspira determinação, vontade e força. Quem está fora dessa casa quer entrar nessa casa para ser abençoado. Quem tem chamado, quem tem vocação, quem foi escolhido por Deus para fazer a missão, para cumprir a missão de Deus nessa terra. Quem tem esse chamado, tem ousadia, tem determinação, tem inspiração no coração e motivação para buscar estratégias para levar as pessoas aos pés de Jesus. A Bíblia diz que esses homens encontraram uma grande barreira, mas a Bíblia diz que eles não vão desistir. A Bíblia diz que eles foram ousados na determinação de levar aquele homem a Jesus. Da mesma forma que esses homens não desistiram, que nesse dia você diga para Deus: apesar das dificuldades, nós não vamos desistir. Em 7º lugar, quando Jesus está em uma casa, existe demonstração de fé nessa casa. O versículo 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que esses 4 homens, não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado. E descobriram o telhado exatamente no cômodo onde Jesus estava, fazendo um buraco no telhado, e baixaram um leito em que jazia o paralítico, exatamente aos pés de Jesus. E nessa atitude que eles tomaram, Jesus viu e contemplou a fé que esses homens tinham no coração.
Em oitavo lugar, quando Jesus está em uma casa, existe perdão para essa casa. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Em nono lugar, quando Jesus está em uma casa, todo impedimento contra esta casa cai por terra, pois há discernimento de Deus nessa casa, há conhecimento de Deus nessa casa. Deus derrama a unção do saber sobre essa casa. A Bíblia diz que enquanto Jesus queria fazer uma obra maravilhosa nessa casa, a Bíblia diz no versículo 6 e no versículo 7 essas palavras: estavam ali assentados naquela casa alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus vai interceptar esse mal. Jesus, quando chamado, Jesus, quando desafiado a estar em uma casa, Jesus, quando convidado a estar numa casa, ele intercepta o mal que se levanta contra essa casa, antes mesmo que nós estejamos cientes desse mal. A Bíblia diz que esses homens, na realidade, arrazoavam em seus corações essas palavras, mas a Bíblia diz que Jesus leu o pensamento deles. A Bíblia diz que no versículo 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Em décimo lugar, quando Jesus está em uma casa, ninguém consegue impedir a bênção de Deus para essa casa. A Bíblia diz que esses homens se levantam contra os sonhos que essa casa tem. Esses homens se levantam contra as maravilhas que Jesus quer fazer em relação a essa casa. Mas a Bíblia diz que antes que eles lancem os impedimentos contra essa casa, Jesus se levanta para interceptar essas barreiras contra essa casa e caminha no sentido de realizar o milagre, e diz no versículo 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Em 11º lugar, quando Jesus está em uma casa, ninguém consegue impedir aquilo que Deus vai fazer, porque há poder nessa casa. Jesus disse no versículo 10 e no versículo 11: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em 12º lugar, quando Jesus está em uma casa, ninguém fica prostrado nessa casa. A Bíblia diz que imediatamente a determinação de Jesus, o paralítico se levantou. Versículo 12 diz assim: e levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos. Quando Jesus está em uma casa, há cura, há milagres nessa casa. Em 13º lugar, quando Jesus está em uma casa, Deus
faz maravilhas no meio dessa casa. No versículo 12 diz que após o paralítico se levantar e tomar logo o seu leito e sair na presença de todos, a Bíblia diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O versículo 12 diz assim: e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando Jesus está em uma casa, quem entra prostrado, volta para a sua casa de pé. Quem entra cativo, volta para a sua casa livre, volta para a sua casa liberto. Quem entra carregado, volta para a sua casa carregando. Quem não caminhava em alguma área da sua vida, passa a caminhar. Quem vem buscar uma bênção, leva outras bênçãos junto com as que veio buscar. Quem vem buscar uma bênção, leva muito mais que uma bênção, leva outras bênçãos também. Quando Jesus está em uma casa, o sonho vira realidade. A obra de Jesus, ela é completa na vida dos representantes dessa casa. A Bíblia diz que Jesus perdoou, que Jesus curou, que Jesus cuidou da alma, que Jesus cuidou do corpo, resolveu as questões do tempo e as questões da eternidade na vida desse paralítico. Em 14º lugar, quando Jesus está em uma casa, há um mover de Deus para essa casa, há transformação nessa casa. A Bíblia diz que pelo fato do paralítico se levantar e sair andando, e se levantar carregando a sua maca, a Bíblia diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pelo fato do paralítico se levantar, pelo fato do paralítico andar, pelo fato do paralítico carregar a maca que o carregava, a Bíblia diz que até aqueles que agiram de forma incrédula foram transformados pelo milagre que Jesus operou naquele dia. Todos que estavam naquela casa se admiraram, inclusive os que duvidaram, os incrédulos viraram adoradores, porque quando Jesus está em uma casa, há uma transformação de Deus para essa casa, há um mover de Deus para essa casa, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo: essa casa pode ser você, essa casa pode ser a sua família, essa casa pode ser o seu lar, essa casa pode ser o seu ministério, essa casa pode ser a igreja que você dirige. Quero te desafiar nesse dia. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no seu lar. Convide Jesus para entrar no seu ministério. Convide Jesus para entrar na sua profissão. Convide Jesus para entrar no seu casamento. E um milagre vai acontecer. Agora, se você já convidou Jesus para entrar na sua vida, se Jesus já está no seu coração, se Jesus já está na sua casa, então eu quero que você saiba que há um milagre na sua vida, há um milagre na sua casa, há um milagre no seu lar,
há um milagre no seu ministério, há um milagre na sua profissão, há um milagre no seu casamento, em nome de Jesus. Por isso, se Jesus está na sua casa, grandes coisas vão acontecer na sua casa. Prazer e alegria haverá na sua casa. Se Jesus está no seu ministério, ainda que existem poucas pessoas no lugar onde você ministra a palavra, em breve esse lugar ficará pequeno, pois onde Jesus está, rapidamente esses lugares ficam pequenos, porque Jesus atrai a presença de muitas pessoas nos lugares que ele está. Quero te dizer que se Jesus está na sua vida, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Se Jesus está na tua vida, existe força e motivação para você cumprir a missão. Se Jesus está em sua vida, por maior que sejam as barreiras, você não vai desistir da missão que Deus tem para a tua vida. Se Jesus está na sua vida, existe fé no seu coração. Se Jesus está na sua vida, existe perdão para você. Se Jesus está na tua vida, todo impedimento que se levantar contra você cairá por terra em nome de Jesus. Se Jesus está em você, ninguém conseguirá impedir a bênção de Deus para a tua vida, ninguém conseguirá impedir a bênção de Deus para a sua casa. Se Jesus está em tua vida, há poder na tua vida em nome de Jesus. Se Jesus está em tua vida, você não ficará prostrado, porque há cura, há milagre para você. Se Jesus está em tua vida, Deus tem maravilhas para realizar diante de você. Você não ficará prostrado, não ficará cativo, não ficará paralisado. Pelo contrário, Deus te colocará de pé, Deus te libertará, Deus te dará livramento, Deus carregará a tua vida para frente. Aonde você não caminhava, você vai passar a caminhar. Se você está em busca de uma bênção, Deus te dará esta bênção e te dará outras mais. O teu sonho vai virar realidade, porque se Jesus está na tua casa, existe um mover de Deus para a tua casa. Portanto, fique bem, fique com Deus, descansa o teu coração, coloca a tua alma debaixo das cataratas de Deus, confie em Deus e seja feliz em nome de Jesus.